Aqui você se informa. Às 8h44, direto do Rio de Janeiro, a repórter Agatha Meirelles falando sobre a deputada Flor de Lis, que ontem foi afastada do cargo, mas pela Justiça do Rio, né, Agatha? Bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos, exatamente isso. E aí hoje a Câmara dos Deputados deve receber essa determinação da Justiça aqui do Rio de Janeiro e pode aprovar ou não essa determinação para afastar de fato a deputada Flor de Lis. E aí ainda ontem a deputada passou mal, precisou ser internada em um hospital aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela tem quadro de saúde estável, mas está no CTI, nessa unidade de saúde. De acordo com a assessoria dela, ela teve uma crise de pressão e aí por isso precisou ser internada. Lembrando que desde o ano passado, outubro do ano passado, ela cumpre prisão domiciliar, usa tornozeleira eletrônica, ela que é acusada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil aqui do Rio de assassinar, de ser mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, que era marido da deputada. Ela nega as acusações. A determinação da Justiça, de acordo aí com essa decisão, seria porque a deputada estaria interferindo nas investigações, como, por exemplo, falando com testemunhas envolvidas nesse caso. Por isso, a decisão de afastá-la, lembrando que ela só não está presa porque tem foro por ser deputada federal. A Flor de Lis, em todas as entrevistas dadas aqui para a gente, nega todas as acusações, diz que não é mandante aí do assassinato do pastor Anderson do Carmo. A gente conseguiu, a Band News FM conseguiu com acesso com exclusividade, dados aí que mostram a movimentação da tornozeleira eletrônica da deputada. E aí mostra também que pelo menos 11 vezes a tornozeleira, o dispositivo foi violado. Eles alegam falta de bateria, mas a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária diz que tentou contato com a deputada para entender por que a tornozeleira estava desligada em certo momento, mas não conseguiu. Esses dados foram enviados também para a Justiça e para a Câmara dos Deputados. Não tem prazo para essa determinação da Justiça ser votada aí pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Obrigada, então, a Agatha Meirelles, direto do Rio de Janeiro ao vivo. Cláudio Humberto, é claro que vai haver aqui um questionamento jurídico a respeito da propriedade ou não dessa decisão que interfere no mandato da deputada Flor de Lis, decisão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou seja, a 2ª instância da Justiça Estadual determinando o afastamento dela no cargo. Agora, o Conselho de Ética, Cláudio, não ter realizado uma sessão durante o ano passado. A gente ontem entrevistou aqui o deputado Juscelino Filho, ele é o presidente do Conselho de Ética, explicou, mas enfim, se outros departamentos da Câmara, se o plenário da Câmara funcionaram remotamente no ano passado durante a pandemia, por que não o Conselho de Ética? Qual é a excepcionalidade? Aí me parece que o parlamento dá bobeira e abre espaço para decisões que depois podem ser vistas como interferência do judiciário no trabalho do legislativo, né? Isso é uma coisa que depende muito do presidente da Câmara, não é, Thaís? A gente viu o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Se não fosse ali a mão forte ali do atual presidente da Câmara, talvez esse assunto estivesse ali sendo cozinhado em banho-maria, né? Eu não digo pelo Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia era inimigo dos bolsonaristas, dessas pessoas mais ligadas ao presidente da República. Mas foi decisão do Rodrigo Maia, como presidente da mesa diretora, né, do chefe da mesa diretora da Câmara dos Deputados, foi decisão dele suspender o trabalho das diversas comissões, né? Em algum momento ele autorizou o retorno da Comissão de Constituição e Justiça, porque o plenário continuava funcionando de maneira virtual, mas o Conselho de Ética ele não permitiu. E o Rodrigo Maia é conhecido exatamente por favorecer deputados nessas circunstâncias, inclusive deputados do seu estado. A gente viu um dos primeiros deputados a compor a bancada da Câmara, né, da bancada de deputados da Papuda, deputados criminosos que foram condenados, dormiam na Papuda e trabalhavam durante o dia. Esses parlamentares foram muito favorecidos exatamente pela mão amiga ali do então presidente da Câmara. O presidente da Câmara é do mesmo estado, o ex-presidente da Câmara é do mesmo estado de Flor de Lis. Talvez isso explique um pouco, deve ter ali alguma relação política que ele quis preservar.
O fato é que o Conselho de Ética não poderia, o presidente do Conselho de Ética, nem o próprio Conselho, não poderia se reunir à revelia do presidente da Casa e se reinstalar, né? Isso tinha que ser mesmo uma decisão da mesa diretora, uma decisão que só saiu agora, no caso do Daniel Silveira, quando a mesa diretora resolveu reinstalar a Câmara, o Conselho de Ética e representou contra o deputado nesse conselho. Você vê que a Flor de Lis também foi representada ao conselho pela mesma mesa diretora. E quando a mesa diretora faz isso, o processo ganha prioridade, né? E apesar disso, representou contra a Flor de Lis no Conselho de Ética, só que não, o Conselho de Ética estava sem funcionar, então a decisão foi inócua naquela ocasião. Mas enfim, o fato é que agora a gente vê mais uma vez a Justiça batendo a porta da Câmara dos Deputados, né? Exatamente pela falta de iniciativa. O que a gente vê agora, o que é que vai acontecer, né? Essa turma do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que decidiu por unanimidade afastar a deputada do cargo, essa decisão terá que ser submetida ao plenário da Câmara, ainda. Né? Quer dizer, não é um processo muito semelhante àquele que a gente viu com o deputado Daniel Silveira. Vamos ver como é que vai acontecer, mas eu tenho o palpite de que a Câmara, o plenário, vai conceder, como é que eu diria, avalizar a decisão do TJ do Rio de Janeiro. E aí é uma decisão, não é, Cláudio, que primeiro não entra em conflito com a Justiça e a Câmara de alguma forma se livra de um abacaxi, não é? Que é ter uma deputada acusada de assassinato do marido e com tornozeleira exercendo o mandato. Há essa possibilidade que é mantida para, em tese, preservar ali a autonomia do mandato, mas que se refere a um crime que nada tem a ver com a atividade parlamentar, é uma outra excrescência também, que toda vez que acontece isso fica clara, né? A gente já mexeu em muita coisa em relação à imunidade parlamentar, mas essa ficou. Houve um avanço ao longo dos anos, né, Thaís? Você sabe que no meu estado havia um deputado, que ele foi deputado federal durante uns 30 anos, e nesse período ele matou algumas pessoas. Matou, até pessoalmente, ou mandou matar, mas teve gente que ele matou pessoalmente, né? Eu me lembro que era uma figura muito conhecida, meu pai o conhecia, né? Uma das pessoas que ele matou, ele o fez e logo em seguida ele saiu caminhando meio aéreo. Meu pai é que relatava isso, né? E passou pelo meu pai. E ele assim meio em estado de choque, com o revólver ainda na mão e saindo fumaça, né? Ainda tinha acabado de matar a sua vida. Esse cara ficou 30 anos na Câmara, nem sequer foi processado pelos assassinatos. Quer dizer, a imunidade parlamentar era total. O deputado podia fazer o que quisesse. Deputado e senador tinha absoluta imunidade. Isso foi cedendo aos poucos ao longo dos anos. Hoje em dia já se pode prender deputado em flagrante delito, deputado condenado também pode perder o mandato, também depende da Câmara, mas enfim, pode perder o mandato. Deputado condenado vai para a papuda, né? vai cumprir pena no presídio, ainda que trabalhe durante o dia, enfim, dependendo da sentença, né? Se for o semiaberto. Mas já foi pior, mas ainda os privilégios ainda são imensos, né? Você imaginar que uma mulher como a Flor de Lis, acusada de assassinar, de mandar matar o próprio, aliás, uma coisa sórdida, né? Envolvendo filhos, um negócio louco, né? De matar o próprio marido. A polícia só não aprendeu, a justiça só não aprendeu, porque em razão das suas, da proteção da imunidade parlamentar, é o fim da picada. Todo o entorno dela, no crime, foi preso, não é, Cláudio? 5 filhos e a neta foram presos nessa investigação. E ela não. A justiça não tem dúvida quanto a isso, né? Isso. É isso. A questão é que, como é ainda uma investigação, é muito difícil que se conclua rapidamente, se julgue um crime de homicídio. E nessa é que ela vai esticando a permanência dela na Câmara, mas acho que isso agora vai mudar. 8h53 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes.